Salve, você está no terceiro milênio, e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E aqui eu vou ler um trecho do 8º volume do Histórico, que tem perguntas e respostas de cultura racional. Então, a pergunta 108 é esta. Sendo o vivente um instrumento comandado entre causa e efeito, portanto, onde reside o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a causa própria da natureza de si mesmo. E por ser causa própria da natureza de si mesmo, a pessoa usa a vontade como deseja ou pode usar, por ser uma causa de si mesmo. E por isso a matéria é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Então, Dr. Carlos vai fazer comentários sobre essa pergunta e sobre essa resposta. Essa pergunta número 108, ela é uma série de perguntas sobre livre-arbítrio que vai desde a 105 até a 111. E o racional responde que o livre-arbítrio é a causa própria da natureza de si mesmo. Mas tem o livre-arbítrio dos seres puros, limpos e perfeitos na planície racional, que para ser puro, limpo e perfeito tem que ter liberdade. Então, houve o abuso do livre-arbítrio na parte da planície que não estava pronta e ela começou a se deformar, depois se degenerou e entrou a transladação. Isso é um livre-arbítrio de puro, limpo e perfeito. E nós aqui, no mundo de matéria, a gente pensa que tem um livre-arbítrio livre, mas é tudo induzido. Desde a parte genética é tudo programado, a mente é sempre facilmente magnetizada. Então o racional superior está nos alfabetizando em termos de energia e de psicologia para a gente poder conhecer a si mesmo e poder deixar de ser apenas um joguete, um instrumento entre a causa e o efeito. Até a nossa legislação, a parte jurídica, intercrimes, faz estudos sobre isso. A psiquiatria faz estudos sobre isso. A Classificação Internacional de Doenças tem o CID-10, a versão atual, F44.3, é um código de psiquiatria, estado de transe ou de possessão. Se é reconhecido pela ciência, se é reconhecido pela parte jurídica da humanidade que existe possessão, onde é que está o livre-arbítrio livre de um animal racional que não se conhece? Né? Dr. Carlos. Essa é a questão intrínseca. A possessão é exercida sobre aquela ferramenta. Então, joguetes, instrumentos, ferramentas, porque é a natureza, programações, é a natureza que nos fez. etc. E as ferramentas, ao depararem com essa instrução e com esse esclarecimento, aí muda isso. Aí elas se julgam sem o livre-arbítrio, esquecendo que tem dentro de si a escolha. Essa é a definição do livre-arbítrio. Tem o eu com E maiúsculo. Ou seja, quando o racional nos diz a própria pessoa traça seu caminho pelas opções que faz. Então, somos ferramentas da natureza porque ela nos fez assim. Bons ou maus. Quem nasce para ser bom, é bom sempre. Quem nasce para ser mal, é mal sempre. E aí as pessoas perguntam, e onde está o livre-arbítrio? O livre-arbítrio está na escolha. Que a pessoa que nasceu para fazer mal, ela pode escolher não fazer. Mas ela vai fazer como ferramenta. Mas se souber raciocinar, ela não faz. Mas se não... Essa é a grande estigma do livre-arbítrio, que muita gente discute, a liberdade. Como é que eu posso dizer que eu tenho livre-arbítrio se de dia eu penso elétrico e de noite eu penso magnético? Porque de dia a natureza me faz ver o sol e eu penso de um jeito e de noite vem o escuro, eu penso de outro. Então, essa alternância não me sugere pensador liberdade. Não tem escolha, né? O pensador, ele começa a ter escolha se ele souber começar que é de origem racional. Raciocínio. Exatamente. Souber que é de origem racional, começar a desenvolver o raciocínio, passa a ter uma consciência verdadeira, que o animal racional fala a palavra consciência, mas ele não tem. Ele tem programações. Né? Porque ele, inclusive, pode deixar até de ser mal depois do desenvolvimento do raciocínio. Com certeza, absoluto. Mas como pensador, ele perdeu o direito de viver. Então ele não tem um livre-arbítrio.
Ele é comandado, porque todos somos máquinas e quem faz a máquina é quem manda. Aqui se faz uma divisão de mundo espiritual e mundo material, mas não existe divisão de mundo material e mundo espiritual. O mundo material é comandado pelo mundo espiritual. Ou seja, os criadores dessa máquina é quem manda na máquina. Quem manda na máquina é quem fez a máquina. E quem fez a máquina? Os criadores da máquina. Você faz um carro, você guia o carro para onde você quer. Então, os espíritos fizeram essas máquinas. Mas a máquina é de origem racional. A máquina é de origem racional. No terceiro milênio, esse pensador pode deixar de ser pensador, sofredor imortal e passar a raciocinar. Aí sim, ele tem o livre-arbítrio e a razão e a consciência de escolha. Como pensador, ele é só ferramenta e vai seguindo as orientações que os espíritos que o fizeram comandam. Se ele foi feito por bons espíritos, ele será comandado por bons espíritos, fazendo boas escolhas. Está dentro de uma linha considerada correta por nós, porque para a natureza tudo é correto. O mal também é necessário para consertar o mal menor. É um mal maior para consertar um mal menor. Então, aquele maligno muito mal precisa de um mal muito maior. Qual é o mal maior? É uma penitenciária, onde ele é recolhido. Então, esse é um mal maior, mas é necessário. Necessário porque o ser humano precisa ter controle, precisa ser controlado, porque ele por si só não se controla. Então, tem as leis da natureza, as leis que o homem criou para o controle do ser humano. Se tiver um íntimo de perversidade, essa pessoa, a natureza vai encaminhá-lo para um local onde tenham invisíveis muito brabos mesmo, para controlar os íntimos de perversidade dessa pessoa. E aí adquirem a confiança dessa pessoa, fazem algumas vontades e depois ficam controlando o mal maior para controlar o mal menor. E esse íntimo de perversidade dessas pessoas é a própria pessoa que traçou o seu caminho pelas opções que faz. É o karma, né? Agora, interessante, só para ilustrar aqui, tem um filme que eu gosto muito, Matrix, e chega uma hora que o protagonista, o Neo, sabe que ele está projetado nesse mundo espiritual, né? Na Matrix se encontra o Merovingio, que é um traficante de informações, ou seja, é um ente espiritual poderoso aqui no astral inferior. E a disputa verbal, né, teórica, sobre escolha, livre-arbítrio, e o humano que está lá, que é o Neo, diz que tem escolha, e o ente espiritual diz que escolha é uma ilusão criada entre os que têm poder e os que não têm poder. Na fase passada, o mundo espiritual estava em missão aqui junto à humanidade. Então a gente pensava que tinha escolha, mas eram eles que induziam. Agora a fase racional passa a se conhecer, aí passa a ter uma escolha racional, progressivamente, naturalmente, né? E só para também complementar, Pietro Baldi, quando perguntaram a ele sobre livre-arbítrio, Pietro Baldi diz, livre-arbítrio do animal racional, ele diz, olha, não é dizer que não tem, mas é espernear dentro de um quartinho, não muda aquele destino, entre aspas. E Krishnamurti, que é outra autoridade em espiritualidade, não vamos falar sobre quem foi Pietro Baldi e quem foi Krishnamurti, isso fica para um outro programa, ele diz que quem desenvolve essa ligação com Deus não escolhe, não pensa se vai ajudar ou não ajudar quem Deus mostrar que é para ajudar, o bem que é para fazer. Então ele diz que não tem escolha, não usa o livre-arbítrio depois que passa a se conhecer, porque a fase é racional, o aparelho tem a orientação e não pensa. O pensador é que pensa que tem livre-arbítrio, mas o aparelho racional tem orientação, por isso tudo dá certo. Então, é importante saber que a máquina não se comanda, ela é comandada. Ou ela é comandada pelo bem ou pelo mal. Agora, no terceiro milênio, ele tem a opção de ser comandado pelos habitantes do mundo racional, que é o terceiro milênio. O dono da máquina. O dono da máquina verdadeira. Foi quem fez essa máquina, deu a intuição para essa máquina ser desenvolvida assim. Agora sim, ele tem esse livre-arbítrio de escolha.
se ele quer passar para a fase seguinte do desenvolvimento do raciocínio ou ficar nessa parte que ele estava e continuar ficando aqui e se transformando para as classes inferiores. O livre-arbítrio que ele tem é esse, ou sobe ou desce. Ele tem um livre-arbítrio. Se ele, o homem no caso, ou o aparelho, se ele é comandado, né, e então tem que ser visto como um instrumento, como culpá-lo pelas más escolhas? Onde é que fica aí o meio do caminho? Porque se ele não tem condições de auto se definir. Ele é instrumento da natureza. Tá faltando aqui o nosso advogado para falar sobre essa questão jurídica, mas é válida, super válida essa pergunta. Não é nenhuma pergunta, Questão. É uma colocação que, por exemplo, tudo enquanto é ruim, joga em cima do magnético. Tudo enquanto é bom, tira dele. Então não presta. Aí só faz coisas erradas. Ao passo que, no meu ponto de vista, ele foi importantíssimo nas duas primeiras fases que o homem percorreu, que foi dificílima, principalmente com relação ao própria magnética que a gente fala, né? A energia magnética, que foi aquela que comandou som, né? Luz e som, imagem e som para o desenvolvimento do homem. Então isso foi maravilhoso. E mais maravilhoso ainda ficou quando o elétrico entrou nesse meio para o aperfeiçoamento. Então fica aqui, por exemplo, assim a colocação de que ele realmente é um instrumento da natureza. Quem o comandou fez maravilhas. Não foi assim tão errado. Em absoluto. Principalmente no caso do elétrico, que é o que aperfeiçoou tudo aquilo que se chamava imagem e som, que foi a primeira inteligência. E depois de tudo montado a nível de imagem e som pelo magnético, tá, veio o elétrico para aperfeiçoar tudo isso e deixar essa maravilha cultural que a gente chama de 4 formas de pensamento, a começar pela filosofia, seguido pela religião, a arte depois, né, que é milenar, e finalmente a ciência. Então tudo isso são maravilhas que agora, na terceira fase, na entrada do raciocínio ou da energia racional, está tudo prontinho, então fica até mais leve, né? A subida ou o deslocamento fica tudo mais leve porque está tudo pronto. Professor Horta, sobre esse aspecto eu posso me esclarecer também as pessoas da seguinte maneira. O magnético se instalou no íntimo de cada um para poder fazer essas maravilhas. Ele é o verdadeiro salvador daqueles que ficaram extintos na matéria. Mal benfeitor. Então é isso. E complementando aqui, rapidamente, no Obras Primas, o Racional Superior dá um exemplo de uma pessoa que está muito bem financeiramente, de saúde e tudo, e cai, fica aleijado ou morre, né? E outra pessoa que faz um acidente de carro, sofre um acidente de carro, perda total do carro e sai ileso. Por quê? Porque a consciência do aparelho, já desde a fase passada é assim, é progressivo. A consciência do aparelho é proporcional ao que ele vai pagar. Se tem pouca consciência do mal que está causando, né, na hora de pagar ele vai pagar pouco, proporcionalmente. É o exemplo do carro, deu perda total, mas saiu vivo. E se tinha muita consciência do mal que estava fazendo, aí pode ter perda total, perder a vida. Estamos encerrando mais uma gravação. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like. Muito obrigado pela atenção. Salve.